Nesse vídeo, vamos ver um pouquinho sobre os operadores e as expressões. Bom, vamos começar aqui pelos operadores aritméticos. Eles são os operadores responsáveis para a gente fazer, para a gente desenvolver expressões aritméticas. Esses operadores já são conhecidos porque eles são os operadores utilizados na matemática básica. Então, nós temos, primeiramente, uma subdivisão entre esses operadores em operadores unários e binários. Unários, nós vamos ter somente o mais e o menos, e o que caracteriza eles como unário é o fato de só ter um operando. Então, é aquele operador que é aplicado a apenas um operando. Esse tipo de operador ele é o que tem maior precedência, ou seja, ele é o que é executado sempre antes dos demais. O operador unário, menos, ele inverte o sinal do operando. E o operador mais não altera em nada o valor do operando. Então, na verdade, esse operador unário, ele só serve para a gente, no caso do menos, a gente especificar que a gente está invertendo o sinal daquele operando. Nós temos a barra ao contrário, que a gente chama de barra invertida, que é o operador de divisão inteira. Então, por exemplo, 5 dividido por 2 não é uma divisão, não dá uma divisão inteira. 5 não é um valor divisível por 2, então a resposta daria uma fração. Nesse caso, se a gente utiliza esse operador, que é a barra invertida, ele vai dar só a resposta da divisão inteira. Então, 5 dividido por 2 daria 2 e sobra 1, de resto 1. Nesse caso, ele vai desprezar o 1 de resto e 5 dividido por 2. Utilizando essa barra invertida, a resposta vai ser 2. Ele tem a mesma precedência do operador de divisão tradicional, que é o que nós vamos ver agora logo na sequência. O mais binário, menos binário, o asterisco, que é a multiplicação, e a barra, que é a divisão, eles são os operadores tradicionais, o mais para adição, o menos para subtração, o asterisco para multiplicação e a barra para divisão. Por convenção, o asterisco, que é a multiplicação, e a barra, que é a divisão, eles têm uma precedência sobre o mais e o menos binário. Isso por quê, gente? O que quer dizer isso, que tem mais precedência? Que se eu tiver, por exemplo, numa expressão 5 mais 3 vezes 2, eu não vou resolver 5 mais 3 depois multiplicar por 2. Eu vou fazer o 3 multiplicado por 2 e depois eu vou somar com o 5. Então, a multiplicação e a divisão têm precedência maior do que a soma e a subtração. Para modificar a ordem de avaliação das operações, é necessário usar os parênteses. Eu posso, porém, mesmo eu tendo essa precedência natural dos operadores, eu posso modificar a qualquer momento a ordem dessa precedência utilizando parênteses. Nesse caso do 5 mais 3 vezes 2, eu vou resolver primeiro 3 vezes 2, depois somar com 5. Mas se eu não quiser, se eu quiser primeiro fazer o 5 vezes 3, 5 mais 3, eu posso colocar entre parênteses 5 mais 3, depois eu faço a resposta vezes 2. Daí, com o parêntese, eu mudo essa precedência. Nós temos o mod ou o percento, que é o operador de módulo. Isso é a divisão, é o resto da divisão inteira. Então, é a parte que sobra daquela divisão com a barra invertida. Lá na divisão com a barra invertida, a gente faz 5 dividido por 2 é igual a 2, só que sobra 1. Esse 1 a gente tem acesso utilizando o mod, ou o resto da divisão. Por exemplo, 8 mod 3, a gente vai ter que a resposta é 2. Por quê? 8 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 3, 6, sobra 2. Então, esse 2 é o resto da divisão. 5 dividido por 2, 5 mod 2, a resposta é 1, que 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Ele tem a mesma precedência do operador de divisão tradicional também. Nós temos o sinal de circunflexo, que é a potenciação. Por exemplo, 5 circunflexo 2 é igual a 25, que seria 5 elevado a 2, ou 5 vezes 5. Ele tem maior precedência entre os operadores aritméticos binários, ele só não tem
maior precedência do que os operadores unários. E o mais, só que o mais aqui não utilizado para valores numéricos, e sim para strings, né? Nesse caso, o mais utilizado com strings, ele serve como concatenação, ou seja, ele junta duas cadeias de caracteres. Quando usado com dois valores, né, variáveis ou constantes, do tipo caractere, né? Por exemplo, Rio, né, uma cadeia, tá vendo ali, abre aspas e fecha aspas, mais outra cadeia de janeiro. Se eu uso desse jeito, né, eu tenho como resposta Rio de Janeiro, tudo junto numa frase só. E ali eu tenho duas frases diferentes, Rio e de Janeiro, que eu junto elas utilizando o operador de concatenação. Eu tenho também os operadores relacionais, que é o igual, menor, maior, igual e diferente, né? Então, respectivamente, são esses os símbolos, né? Igual, menor, maior, menor, igual e diferente. Eles são utilizados em expressões lógicas para se testar a relação entre dois valores do mesmo tipo. Por exemplo, 3 igual a 3, né? Aí 3 é igual a 3. Se for verdade, ele resulta em verdadeiro. Se não for verdade, esse teste, na verdade, isso é uma comparação, né? Ele resulta em falso. A maior que B. A está depois de B na ordem alfabética? Não, né? Então ele resulta em falso nessa comparação, mas pode ser usado também para você comparar uma constante com uma variável. Variável x é maior que 5 e resulta verdadeiro, né? Se for, e falso se não. Variável A é diferente da variável B? Se os valores contidos nas duas variáveis forem diferentes, ele resulta em verdadeiro, se não, ele resulta em falso. Os operadores lógicos, eles são o não, o ou, o e o XOR, né? O show. Eles são para juntar numa mesma sentença lógica duas outras sentenças. Então, no caso do ou, do e do show, eles são operadores binários, eu preciso ter dois operandos. No caso do não, ele é um operador unário, de negação. Ou seja, se eu tenho uma expressão que resulta ou que retorna, né, em verdadeiro, se eu utilizo não, ele resulta em falso. E se eu tenho o contrário, né? Se eu tenho uma expressão que resulta em falso, eu nego ela, é como se eu invertesse ela, resulta em verdadeiro, tá? Por exemplo, eu posso ter uma operação relacional, né? A maior que 3, e eu coloco um não na frente. Se o A for maior que 3, resulta em verdadeiro. Como tem um não antes, ele vai mudar o verdadeiro para falso. Ou seja, é como se ele estivesse negando a resposta que tivesse, né, nessa expressão, nesse teste, na verdade. O ou, ele já é binário, né? Ele já precisa de dois operandos, né? Por exemplo, eu posso ter uma operação relacional ou e outra operação relacional. Aquela operação relacional resultou em verdadeiro ou a outra operação relacional resultou em falso. Nesse caso, em que eu tenho verdadeiro ou falso, essa operação lógica retorna verdadeiro, né? Então, o operador ou ele resulta verdadeiro quando um dos operandos lógicos for verdadeiro, equivale ao OR do Pascal. O E já é o contrário. Ele no caso de utilizar-se o E, quando o operador ele resulta verdadeiro somente se os dois operandos lógicos forem verdadeiros, equivale ao AND do Pascal. Por exemplo, eu tenho lá 3 é maior que 5 e 7 é maior que 8, eu tenho falso para os dois, nesse caso seria falso tanto no OU quanto no E. Se eu tenho lá 5 é maior que 3 ou 7 é maior que 9, eu tenho verdadeiro ou falso. Nesse caso, utilizando o ou, eu tenho verdadeiro como resposta. Se eu tiver verdadeiro e falso, eu teria falso como resposta. Ou seja, no ou, se um dos operandos for verdadeiro, a expressão lógica é verdadeira. No e,
para a expressão lógica ser verdadeira, eu preciso que os dois operandos sejam verdadeiros. E o show, ele resulta em verdadeiro se os dois operandos lógicos forem diferentes e falsos forem iguais, ok? Ou seja, se eu tenho verdadeiro e verdadeiro, a resposta utilizando verdadeiro, show, verdadeiro, a resposta seria falso. Se eu tenho falso, show, verdadeiro, a resposta seria verdadeiro. Vamos ver agora algumas aplicações com esses operadores. Serão exemplos simples e já vamos mostrar direto na tela o resultado utilizando a função de saída na tela, a função de saída no dispositivo padrão, né, que no nosso caso aqui é a tela. Então, utilizando o escrevo, né, para sair, né, mostrar em console a resposta, a gente pode testar alguns exemplos, né? Por exemplo, a divisão inteira. Vamos dividir 5 por 2. A resposta aqui daria 2, né? Então vamos ver, tá lá, 2. O que é diferente, por exemplo, de 5 dividido por 2, fazer uma divisão. Agora, uma divisão precisa em que a resposta é uma fração, 2,5. Se eu fizer uma multiplicação, 5 vezes 2, 10. Se eu quiser fazer o resto da divisão, 5 mod 2, a divisão é uma divisão inteira também, só que agora não me interessa mais o resultado da divisão, e sim o resto da divisão, que é 1. Posso fazer também a potência, né? 5 elevado a 2, né? É 25, nós temos aqui como resultado. E nós podemos também fazer expressões, né? Por exemplo, 5 elevado a 2 vezes 3 mais 1. Tá? Então, nesse caso aqui, como que ele vai resolver? Primeira precedência aqui é a potência, então 5 elevado a 2 vai dar 25 vezes 3, vai dar 75 mais 1, 76. Se eu altero, né? Vamos fazer aqui 5 elevado a 2 mais 2 vezes 3. Neste caso, né, ele resolve primeiro essa potência, depois essa multiplicação e depois ele faz a soma de um pelo outro. E não resolve a potência, soma com 2, depois faz a multiplicação. Então, nesse caso, 5 elevado a 2, 25. 2 vezes 3, 6. 25 mais 6, 31, que é a resposta que nós temos. Porém, nós podemos alterar esta precedência utilizando o parêntese, né? Então, eu quero que ele faça primeiro isso, 5 elevado a 2 mais 2, depois multiplica por 3, que vai dar uma resposta completamente diferente, né? Ele vai fazer aqui 5 elevado a 2, 25, que aí aqui eu conservo a precedência, né? 25 mais 2 vai dar 27 vezes 3, 81. Então, é exatamente a resposta. Tá? Daí nós podemos partir, então, para os operadores relacionais. Esses retornam para a gente verdadeiro ou falso. Por exemplo, 5 é maior que 2. Então, a resposta a isso é verdadeiro, né? 5 é diferente de 2, também é verdadeiro. 5 é igual a 2, falso, né? Não é igual, então por isso que a resposta é falso. E aí nós temos o maior ou igual, né? Que a ideia é a mesma, maior ou igual. É a mesma, só que aqui inclui o igual, né? Na comparação, diferente do maior, né? O maior é só se é maior mesmo. Se é maior ou igual, por exemplo, o 5 aqui daria verdade, porque é maior ou igual. Se eu coloco aqui só maior, o 5 não é maior que 5, então ele daria falso. E nós temos também os operadores lógicos, né? Então, se eu tenho aqui verdadeiro, se eu nego ele, utilizo o operador unário, não. Então, eu tenho verdadeiro, não verdadeiro é falso. Se eu tenho aqui verdadeiro e falso, por exemplo, e
falso, então eu vou ter falso, né? Verdadeiro. No caso do E, os dois operandos têm que ser verdadeiro para ele retornar verdadeiro. No caso do OU é o contrário, agora já vai dar verdadeiro, porque um operando sendo verdadeiro basta para que a sentença seja verdadeira. E o show, né, o XOR, retorna verdadeiro se eles são diferentes, independente do valor, né? Se eles são iguais, ele retorna falso. E a gente utiliza eles para fazer comparações em duas operações relacionais, por exemplo. Então, eu posso testar aqui, por exemplo, 5 maior que 3 e 7 menor que 0. Então, olha só, eu tenho que separar elas com parênteses. Então, olha só, 5 maior que 3 vai me retornar verdade, e verdadeiro, né? E 7 menor que 0 vai me retornar falso. Como eu tenho o E, então esta é uma expressão que retorna falso. Se eu tivesse um OU aqui, seria uma expressão que retornaria verdadeiro. E se eu tivesse um show, é verdadeiro também, porque aqui eu tenho um verdadeiro e aqui eu tenho um falso. Então, os dois sendo diferentes, ele retorna verdadeiro. Bom, e eu utilizando o não aqui também, a gente tem que tomar cuidado com onde que se aplica o não, né? Por exemplo, se eu utilizar não aqui, ele vai negar somente esta sentença, né? Somente essa expressão aqui. Então, essa expressão retornaria verdadeiro, como eu nego ela, retorna falso. O E, uma sendo falso, vai retornar falso mesmo, de qualquer jeito, né? Então, falso. Se eu quiser negar a expressão inteira, eu nego utilizando um parênteses na expressão inteira. Agora sim, eu vou lá e consigo negar esta expressão inteira, né? Então, agora, eu não tenho limite, né? Eu posso pegar essa expressão toda e fazer um outro ou uma outra expressão aqui, né? Posso colocar quantas expressões eu quiser, desde que eu utilize essas expressões relacionais e quando eu tiver mais de uma, eu utilize um operador lógico entre elas, né? Eu não posso fazer se não for dessa forma. Entre as expressões relacionais, eu preciso de operadores lógicos, porque senão ela não vai saber que precisa ser feita ali uma comparação, tá? Isso é quando a gente precisa normalmente de utilizar condicionais ou laços de repetição. Então você faz uma expressão no intuito de condicionar uma execução ou outra de um trecho de código. Por exemplo, você testa uma condicional com uma expressão relacional, por exemplo, e se retornar verdadeiro ele vai fazer um trecho do código, se retornar falso ele pode não fazer nada ou fazer um outro trecho do código, né? E para laço de repetição também, ele vai continuar testando, ou ele vai continuar repetindo, ou ele vai repetir se somente se aquela expressão relacional testada for verdade, ou enquanto aquela expressão estiver retornando verdade, ele vai ficar repetindo, e lá você tem uma lógica, né, que pode mudar essa condição para falso, e tornando assim, né, esse laço, fazendo com que esse laço pare de executar, né, fazendo com que essa repetição pare de ser executada. Esses são dois assuntos que nós vamos ver posteriormente, que são, né, na verdade, as condicionais, com if, switch case, né, com se e escolha caso, e os laços de repetição, com para, enquanto e repita, né, são as três estruturas de laço de repetição que nós vamos ver nas aulas seguintes.